Muito bem, então, pessoal, hoje eu gostaria de gravar mais um pequeno vídeo, fazendo um comentário de um outro vídeo que eu assisti aí na internet. E hoje não vai ser fácil. Assiste aí. Jesus diz assim, se vocês fossem meus amigos, vocês fariam o que eu mando. A gente pensa, puxa, mas Jesus é duro, hein? Você conversa de amigo? Agora muda a conversa. Jesus está dizendo o seguinte, sabe por que eu estou dizendo para você que se você fosse meu amigo, você faria o que eu mando? Porque o dia que você entender isso, você também entenderia que todo pedido que você me faz é olha, você já pensou o dia que cada um de nós entender que quando Jesus disse assim, se vocês fossem meus amigos, vocês fariam o que eu mando. Jesus vai ser nosso amigo ou ele já é nosso amigo? Então isso quer dizer que ele já é sendo nosso amigo, ele faz o que a gente manda. Chocante, né? Você sabia que você dá ordem para Jesus? Sabe por que a gente fica até assim com pudor e acha que está cometendo um sacrilégio? Eu vou te explicar por que a gente não tem coragem de dizer que manda em Jesus. Porque ele não manda na gente. Sabe por que nossas orações são longas? Porque as dele não são ouvidas. Porque se Jesus entrasse na nossa casa como quem manda, a gente entrava na casa dele como quem manda. É complicado, bem complicado, mas vamos lá. Então, você ouviu o que ouviu. Eu confesso que eu até tentei encontrar algum contexto em que estas afirmações não fossem absurdas. Eu até tentei. Não existe nenhum contexto ou não existe nenhuma forma de você utilizar essas afirmações que não seja num contexto absurdo. Simplesmente assim. Absurdo. Então vamos lá. Na interpretação deste camarada aí, para João capítulo 15 e versículo 14, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha a lógica, que não tem lógica nenhuma, mas vamos lá. Então, se eu obedecer Jesus e fazer o que ele manda, eu sou amigo dele. E se eu sou amigo dele, ele também é meu amigo, e ele vai ser meu amigo se fazer tudo o que eu mandar. Conclusão, eu tenho que mandar em Jesus. Esta é a conclusão. Claro que, pessoal, nós temos teologias que explicam, ou melhor dizendo, ensinam aberrações como essas. Ele não tirou simplesmente da mente dele, né? Não, existem referências teológicas, de linhas teológicas, que defendem mais ou menos essa ideia, que ficam passando a ideia de que o cristão, com base na vitória que Cristo conquistou, ele precisa tomar de volta o que é seu e assumir então essa posição de autoridade, e a fé lhe daria então essa posição de autoridade. E por mais absurdo que seja, eles levam essa teologia ao ponto de dizer que o verdadeiro cristão, ele tem que ter e assumir a autoridade de chegar diante de Deus e tomar o que é seu, né, deliberadamente. E aí entram absurdos como decretar, declarar, determinar, né, com base nessa percepção de que a fé verdadeira ou genuína é aquela que lhe capacita para acessar o extraordinário ou as coisas miraculosas de forma assim, como é que eu posso dizer, arbitrária. Né, literalmente arbitrária. Então, eu já ouvi até alguns comentaristas dizendo, olha, eu entro no céu, não peço nem licença e já vou pegando o que é meu, porque eu assumi, né, isso que Cristo conquistou para mim. Então isso é uma teologia bem problemática, absolutamente herética. A escola Rema ensina isso, tá? A escola Rema, inclusive, essa afirmação aí de que
camarada tem que entrar no céu sem pedir licença e pegar o que é seu, ter essa autoridade ou assumir essa autoridade. Foi um ministro, inclusive considerado um dos maiores ensinadores da escola Rhema, né, do Brasil, tá? Então eu sei do que eu estou falando. Então vamos lá. Não que esse comentarista aí seja dessa escola ou tenha feito essa escola, pelo menos que até onde eu sei ele tem um ministério próprio, tem uma escola teológica própria, mas não deixa de ser faces da mesma coisa, faces distintas da mesma coisa, essa ideia de que você vai dar ordem para Jesus. Então vamos lá, a primeira coisa problemática nesse vídeo é justamente a forma de interpretação bíblica, que não é interpretação. Então o que ele faz? Ele pega uma afirmação isolada das escrituras, né? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então essa é a afirmação descrita nas escrituras. E ele não vai interpretar com base nas próprias escrituras ou no contexto imediato, que são os versículos anteriores e posteriores do texto. Não. Ele vai criar um argumento, uma argumentação à parte disso, e vai utilizar esse texto para fundamentá-lo. Então vamos lá. O que ele acredita não é a Bíblia que fundamenta, mas ele fundamenta o que ele acredita com a Bíblia. Então são coisas distintas, né? Então o que ele acredita não está fundamentado na Bíblia, mas ele usa a Bíblia para fundamentar o que ele acredita. Então é diferente uma coisa da outra. Então vamos lá. O que Jesus estava de fato querendo dizer quando disse vós sois os meus amigos, ou vós sereis meus amigos, se fizerdes tudo o que eu vos mando? O versículo 10 do mesmo capítulo 15 diz: se vós guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então vamos iniciar. Claro que eu não quero que esse vídeo se estenda muito, mas vamos lá. Quando Cristo veio e o objeto do sacrifício voluntário de Cristo na cruz do Calvário e a sua devida posterior ressurreição é justamente resolver o problema do pecado, né? E devolver a Deus a sua honra e glória que havia sido manchada pela rebelião do homem contra Deus, pela desobediência e pelo pecado, né? Pela proliferação do pecado na humanidade que comprometeu toda a criação. Então o problema que Jesus vem resolver é um problema causado pelo homem. E esse problema foi tão grave que o homem se tornou inimigo de Deus. O homem não buscava Deus, o homem naturalmente se tornou filho da ira de Deus e não objeto do seu amor. Porém, Deus, que é rico em misericórdia, escolheu amar este homem caído que não tinha nada a lhe oferecer e que era seu inimigo. Então Cristo morre pela humanidade, sendo a humanidade absolutamente inimiga dele, né? Então, esse amor, esse sacrifício, ele é tão glorioso que Cristo também, parte dele, se fez amigável aos homens. Então, a estes que ele resgatou porque creram no seu sacrifício, ele os tornou filhos de Deus e, consequentemente, amigos de Cristo, amigos de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. Agora, esta amizade não nos coloca em pé de igualdade com Deus. E é mais ou menos isso que ele passa nessa interpretação absolutamente equivocada e absurda. A amizade que foi proposta por Cristo, ela está condicionada à obediência. Então vamos lá. Quem faz a condição é Cristo e não é nós, porque nós não estamos em posição de exigir absolutamente nada de Deus, porque nós somos e éramos miseráveis. Então, quando ele oferece a sua amizade, ele diz, olha, vocês querem ser meus amigos? Pois bem, existe uma condição para isso. Qual a condição? Vocês precisam me obedecer. Porque não vai mudar a relação entre senhor e servo. Eu não vou vos tratar como servos, vou vos tratar como amigos, porque eu vou vos dar a conhecer os segredos que foram revelados a mim pelo meu Pai. Então, eu não vos trato como servos, mas vocês jamais podem deixar de me tratar como Senhor. Isso é interessante. É interessante. Mas então nós não somos amigos, nós somos servos. Nós somos amigos pela amizade concedida por Cristo
com base na nossa obediência. E isso não nos torna semelhantes a Cristo, isso não nos torna equiparáveis a Cristo. Nós continuamos sendo pessoas, né, humanas, falíveis, né, que ainda são suscetíveis ao pecado, ainda são suscetíveis a ofender a Deus e a desobedecê-lo. Mas Ele, por sua graça e misericórdia, se fez amigável a nós. Então, é de um valor extraordinário a possibilidade de ser amigo de Cristo. Isso é imensurável. Agora, de forma alguma, em hipótese alguma, isso nos vai colocar em pé de igualdade com Cristo, ao ponto de nós termos a petulância de achar que podemos exigir alguma coisa de Deus ou de Jesus, né? E que Ele vai estar submetido à nossa vontade. Não. Todo o texto do Novo Testamento vai dizer que o que impera não é a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. E o objetivo do cristão é buscar a vontade de Deus. Então, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, essa interpretação de que nós mandamos ou devemos mandar em Jesus, devemos dar ordens a Jesus, isso faz sentido. Em nenhum momento, em nenhum contexto. Quer dizer, pode ter um único contexto em que isso faz sentido, contexto da heresia, da absoluta heresia, né? Então, vamos lá. Temos que tomar muito cuidado com essa chamada teologia do domínio, né, que é pregada por esses seminários aí, inclusive o seminário Rema, vou falar mais uma vez, que é justamente essa teologia que diz que nós temos que assumir a autoridade das coisas, porque Cristo reconquistou aquilo que Satanás tinha tirado de nós, então nós temos que reconquistar posições estratégicas, reconquistar, nós temos que dominar sobre as coisas, e na esteira dessas bobagens vem também essa ideia de que você vai dar ordens a Deus, né, que você vai assumir uma atitude autoritária contra o próprio Deus, exigindo coisas, decretando coisas, ordenando coisas. Isso é absurdo, absolutamente absurdo. Em nenhum momento nas escrituras neotestamentárias algum homem se referiu a Jesus ou falou com Jesus de forma arbitrária, né? Nenhum. Todos eles reconheciam quem era Jesus e quem eles eram diante dele. Humildade, né? Aquela coisa da auto-humilhação. Por quê? Porque sabe que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor e permanece Senhor. E ainda nós temos o detalhe que quando ele foi glorificado, quando ele assumiu a sua forma que havia deixado para descer à terra, quando João, que era o santo apóstolo, viu ele, caiu como morto diante dos seus pés, porque não suportou olhar para ele. É esse o Jesus que está hoje, né, se movendo e fazendo e nos abençoando e se relacionando conosco. É o Jesus glorificado. É esse Jesus. Tá? E as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender o Cristo na sua humilhação e o Cristo na sua glorificação. E tratam Jesus como se Jesus fosse o pobre carpinteiro de Nazaré, humilhado, cabeça baixa, com voz mansa. Não, Jesus está glorificado e Ele é Senhor. É tão terrível a visão dele que lá em Apocalipse vai dizer que lá na frente, quando eles verem o Cordeiro glorificado, os homens condenados gritarão aos montes, caem sobre nós, porque eles não suportarão olhar para o Cordeiro glorificado, né? Então nós precisamos, né, rechaçar absolutamente comentários absurdos e imbecis e teologias absurdas e imbecis como essa que está sendo propagada por esse camarada. Não estou condenando ele, estou condenando o que ele disse, e o que ele disse é repreensível e absurdo. Dar ordens a Jesus. Absurdo. Quem é o homem? Caco de barro no meio de outros cacos, para dizer para Deus o que fazes, repreender a Deus ou redarguir a Deus. Aonde nós estamos indo parar? E esses camaradas fazem sucesso, estão aí nos podcasts, estão aí arrebanhando milhares de pessoas absolutamente cegas, e que não são capazes de discernir espiritualmente ou biblicamente a mão direita da mão esquerda. Lamentável, irmãos. Isso é lamentável. Até mais.